né? Mas eu concordo com a senhora. O ideal seria o cardiologista estar presente no AME, ou na UPA, ou nas unidades básicas de saúde, ou no programa de saúde da família, né? Mas eu concordo com a senhora com relação a isso. O que nós conseguimos avançar em São João, tá? O PSF de São João, nós temos poucos PSFs do estado de São Paulo, tem o pediatra e o ginecologista. E foi um projeto meu, com o aval do Nelson. Nós conseguimos colocar o pediatra 24 horas no pronto-socorro municipal, com o aval do Nelson. Então aqui eu não estou para fazer politicagem. Não esperem que vai aparecer requerimento meu aqui, ou indicação para limpar bueiro, ou podar árvore. E isso eu não vou fazer. Eu acho que nós temos que lutar por uma cidade melhor, concordo plenamente com a senhora, em cima de projetos que melhorem a situação da cidade como um todo. E não apenas porque eu quero que limpe o bueiro do meu vizinho. Doutor Ademir, o senhor sabe o problema que principalmente os homens têm com próstata. O meu filho foi marcado com urgência para ele colonoscopia. Quando fez 1 ano, o dia que fez 1 ano, eu fui no postinho, eu falei, Cáspita, marcou com urgência. Ele está cada vez pior e não marca. A senhora vai lá. Então fui lá onde marca, lá embaixo, onde era a cooperativa. Eu escrevi carta para o senhor Geraldo Alckmin, eu mandei tudo por escrito, eu não faço por menos. Eu não faço por menos. Quer dizer, fui lá. Fazia 9 meses que não tinha mais médico com essa especialidade e não contrataram outro. Mas sabe por quê? Porque o senhor prefeito, se ele precisar de uma colonoscopia, ele vai em particular porque o povo paga. Eu pago também a consulta do político. Entra um vereador, por exemplo, com algum problema na Santa Casa, nossa, todo mundo corre, porque é um vereador. É porque eu não sou a chefe lá, porque senão vocês iam ver. É um vereador que está lá, então tem toda a mordomia, entendeu? Agora, o povão não. Se acabar o povão, vocês estão ferrados, gente, vocês não têm nem empregado. Entendeu? Porque vocês dependem do povão, até para chorar no velório de vocês. Que tem lugar que paga-se pessoa para ir chorar no velório. Entendeu? Quem não conhece essa prática pensa que é estranho, mas é real. Em São Paulo tem as pessoas que vão chorar no velório. Entendeu? Então, mas por que o povo é tratado desse jeito? Porque o político, como diz lá no exterior, é tratado como rei. Só falta pôr tapete vermelho para a pessoa passar em cima. Eu acho errado. Direitos iguais. Dona Jandira, mas, eu quero encerrar. Mais algum vereador gostaria de falar? Não? Só para poder encerrar, dona Jandira, primeiro, parabéns, né? Como eu disse aquela hora, eu acho que você se inscreveu, você pode vir aqui, fique à vontade, faça a crítica que tiver que fazer, faça todas as sugestões, ótimo. É isso mesmo que o cidadão tem que fazer. Por outro lado, eu acho importante também, eu poderia ter vereador, não fala nada, não comenta nada, mas eu acho importante, dona Jandira, mesmo se a senhora não gostar, a senhora sair sabendo a verdade como funciona. Porque senão fica o pessoal aplaude o pessoal, mas é importante, não só para a senhora, o pessoal que aplaude às vezes também não sabe como funciona. Com relação ao pedido que a dona Jandira fez o ano passado, eu me lembro, parece que tinha quartos na Santa Casa que estava sem espelho. Foi mais ou menos isso, não foi, dona Jandira? Eu acho que. Eu lembro. Perfeito. O que o vereador fez em primeiro lugar, eu jamais poderia falar que eu ia resolver, porque eu fui provedor da Santa Casa até fevereiro de 2011. Do que a senhora está falando, dá licença. Não. Bom, vamos lá. Eu falei, eu quero falar a verdade para a senhora ver como funciona. Eu nem era mais provedor da Santa Casa. O que a casa teve o poder de fazer na época, né? E eu fiz, dona Jandira, eu só estou falando para não cometer injustiça, eu vou até entregar para a senhora, para não falar que eu estou inventando, tá? É o poder que o vereador tem. Eu requeri tudo que a senhora pediu, está aqui para quem quiser ver. Tá? É importante ela saber a verdade, senão ela vem aqui, ela fala e a gente... Vou entregar para a senhora. O papel de vereador do Roberto Campos foi feito, dona Jandira, está aqui. Agora, é importante que a senhora... Por que eu estou dizendo isso, dona Jandira? Eu não era nem provedor mais da Santa Casa, tá? A data aqui, 9 de maio, eu fui provedor até fevereiro.
Então eu não tinha esse poder para ir lá e colocar o espelho na Santa Casa. A senhora vai levar esse documento, tá? E por que eu quero mostrar isso para a senhora? De tudo que a senhora falou, muito importante, mas a primeira coisa que você falou hoje na tribuna, e eu vou fazer questão de fazer, que eu acho super importante, eu vou fazer mais um documento. A senhora falou dos buracos da estrada de Santo Antônio do Jardim. Senão a senhora vai sair daqui e não foi feito nada. Agora, eu sou legislativo, eu não sou poder executivo. A casa pode fazer esse documento para a senhora, mas não significa que daqui a um mês o poder executivo não resolveu esse problema, a senhora vai voltar na tribuna e vai falar, ô vereador, você não resolveu o problema. Não é o vereador que vai tapar o buraco, é o poder executivo. É só isso que eu quero deixar bem claro. Então, dona Jandira, não, perfeito, perfeito. É importante. Parabéns, a senhora está de parabéns, mas é importante a senhora saber como funciona os trâmites também. Então, eu estou entregando a sua casa, o pedido que foi feito foi, na época só está meu nome aqui, mas eu acredito que quase toda a casa deve ter subscrito esse documento. É importante que a senhora fique com esse documento, tá? Agradeço a sua presença e a casa está sempre à disposição da senhora. E o documento da Serra da Paulista vai ser feito também. Esperamos que o executivo cumpra, vá lá e tapa todo o buraco que tem na estrada de Santo Antônio do Jardim. Obrigado, dona Jandira. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda. Dona Jandira. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Encerrada a tribuna livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelo senhor presidente, pela ordem. Vereador Fernando Betti. Foi convocado nesta casa que a diretora de educação viesse e ela não foi inscrita na sessão. Não, a vereadora, desculpa, Fernando Betti, a diretora, ela não foi convocada, ela foi convidada, né? Eu só vou terminar a palavra livre e nós iremos ouvi-la, tá certo? Tá certo? Iniciando a palavra livre, peço aos senhores vereadores, ao senhor secretário, que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, não há vereadores. Vereadora Helenice. Faça a favor, Helenice. Moacir. Alô? Opa, agora melhorou. Boa noite a todos. Eu venho aqui porque eu entrei na casa pedindo, né, que a gente formalizasse aí num projeto, né, de resolução. Vocês têm aí o 004 de 2013, que é mais ou menos na preocupação que a dona Jandira veio falar de respeito, de função do vereador. E na função do vereador, e na questão de respeito à população, eu estou encaminhando para que a gente anteceda a tribuna livre. Eu acho que a casa tem que ter o devido respeito, primeiro com o cidadão. E se ele tem aqui a tribuna livre para colocar o seu desejo, a sua reclamação, a sua reivindicação, o seu agradecimento, ele deve ser o primeiro a ser ouvido. É isso que eu proponho. Anteciparmos a tribuna livre, mesmo porque nós, vereadores, aqui é o nosso trabalho. Nós recebemos para estar aqui. Então, a população não. A população sai do seu serviço, tem pressa de vir pronunciar e fica esperando até essa hora da noite, cansados, tá, para poderem serem ouvidos. A minha proposta é essa. Em primeiro lugar, que a gente abra a casa e os trabalhos para a tribuna livre, para as pessoas falarem, para a população ter o devido respeito, para a população ser ela, assim, que somos representantes dos desejos dela. Tá? Então, é uma mudança simples, mas que, para mim, muito significativa. Eu acho que essa mudança vem mostrar que a casa, sem sombra de dúvidas, quer
colocar a população em primeiro lugar. E é para isso que nós estamos aqui. Por isso, eu entro com esse projeto para que a Casa abra a sessão às 7h30, em primeiro lugar, ouvindo a tribuna livre, dando direito às pessoas. Existem normas que eu acrescentei, que os vereadores vão ver, se tiverem de acordo, ótimo, se não tiverem, se tiverem novas sugestões para incorporar isso, eu acho produtivo. Uma das questões que eu coloco é que só usa a tribuna livre quem estiver inscrito. Passamos aqui já por alguns momentos que foi jogado para os vereadores algumas pessoas que usaram para falar a tribuna sem estarem inscritos. E coloca a gente numa situação difícil, injusta com quem veio antes e se inscreveu. Então não é injusto, nós estamos sendo injustos. Tá? E isso é outra coisa que eu coloco referente à tribuna livre. Mais uma proposta que eu coloco para que a Casa, se achar que deva atender ou não, vai depender dos vereadores, é de que ano eleitoral, 60 dias antes das eleições, não se suspendam as tribunas livres, para que a Casa, de forma alguma, possa servir de tribuna ou de palco para questões eleitoreiras. Então, são essas questões que eu coloquei aqui a princípio e gostaria que vocês soubessem, porque vai passar por votação. Tá? Eu estava apenas justificando. Outra questão que me traz aqui é do requerimento de número 202, que alguns vereadores pedem que a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de uma denúncia contra a pessoa do Dr. Zé Eduardo e a minha pessoa. Eu acho legítimo. Eu acho que se erramos, que sejamos punidos, mas que se não erramos, que a Casa seja punida. E, a princípio, eu peço aos vereadores que estão aqui, que veio por escrito para mim, dentro do requerimento, que é Dr. Leonildo Chaves, Gerson, Ademir, Claudinei, João Henrique, Odair Perinotto, Heberson e Roberto Campos, 2 deles não assinaram essa documentação. Eu não acho isso justo. Se foi por falta de tempo, eu acho que a Casa tem a semana inteira para providenciar a documentação. Eu estou com a documentação em mãos, falta a assinatura de 2 vereadores. Se eles não assinaram, não sei se foi por falta de tempo ou se posicionaram contra a abertura dessa questão. Eu gostaria de saber se o senhor Roberto Campos e o senhor Ademir não assinaram por falta de tempo ou não concordam com a abertura. Obrigada. Permite uma parte, Lenice? Lenice, faz saber. A parte, vereador Ademir. Lenice, eu não assinei o requerimento para abertura de uma CPI porque eu não acho necessário a abertura de uma CPI por esse motivo. Gostaria de lembrar para vocês algumas CPIs que foram abertas por essa Casa. Vou citar pelo menos 4. CPI do Reio, CPI do Sereste, tivemos uma CPI de desvio de medicamentos, suposto desvio de medicamentos do pronto-socorro, e por último a CPI do Departamento de Educação. De Cultura, perdão, obrigado, Tite. De Cultura. Essas 4 CPIs foram abertas por vários motivos. Nós tínhamos aí algumas denúncias envolvendo o departamento, envolvendo suposto desvio de verba. Então, quando você pega o nosso regimento interno e vai ver a abertura de uma CPI, tem que ser um assunto extremamente relevante para o município de São João da Boa Vista. E nós somos, na verdade, fiscalizadores do Executivo. Então, essas 4 CPIs que nós abrimos foi justamente para verificar se realmente haviam indícios de algum desvio de conduta do Executivo. Gostaria de relembrá-los que 2 acabaram indo para o Ministério Público. E nós, como vereadores, não temos poder nenhum com relação a uma CPI quando nós concluímos a CPI. Ou nós arquivamos, ou encaminhamos para o Ministério Público. Nós não podemos julgar, nós não somos juízes. Então, nesse momento, eu não vejo a necessidade da abertura de uma CPI para analisar uma paciente que foi operada, teoricamente foi passada na frente. Houve realmente, no meu entender como médico, um fato que não deveria ocorrer, porque existem pessoas que estão aguardando numa fila,
né? Mas não vejo a necessidade de abertura de uma CPI. Para investigar, não, porque o fato já ocorreu. Nós não temos o que investigar, o fato ocorreu. A paciente já foi operada e, na minha opinião, eu não vejo realmente motivos para uma abertura de uma CPI. Por isso, não assinei esse requerimento. Doutor Ademir, eu só me posicionei dessa forma justamente porque não vi a sua assinatura. E conheço um pouco do seu posicionamento, como você conhece o meu posicionamento político, a minha conduta política de 8 anos, e a hora que eu não vi a sua assinatura, mas dentro do requerimento consta seu nome, para minha casa não deve usar desse artifício, se ele não tem o documento assinado, e agora com o seu pronunciamento, sem o seu consentimento, está escrito aqui que você estaria pedindo a CPI. Eu acho que a casa tem que ter um pouco mais de respeito e cuidado com a gente. Obrigada. Próximo vereador inscrito. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Eu convido a diretora do Departamento de Educação, a Vera. Vera, faça favor. Vera. Vera, faz favor. Tudo bom, Vera? Pessoal, vamos lá. A sessão está suspensa, mas nós temos na casa uma convidada. A vereadora Lenice propôs que nós convidássemos a diretora do Departamento Municipal de Educação, a Vera. Lenice, se quiser começar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os funcionários que estão aqui. Conheço grande parte deles e o trabalho que vocês realizam. A minha indignação foi tamanha por falta de conhecimento e informação que pudesse ferir toda a proposta que a educação vem fazendo nesses 8 anos e com certeza irá fazer em 4 anos. Não achei justo as colocações que aqui foram feitas, sem que o departamento tivesse a oportunidade para passar para a nossa população a realidade do que é o nosso Departamento de Educação, a realidade do que é especificamente a questão da merenda escolar na nossa cidade. Então, eu agradeço muito a sua presença, peço desculpas pelo incômodo causado, mas esse incômodo não poderia deixar de acontecer, porque eu seria omissa com a nossa população, não trazendo vocês aqui para falar a real situação do departamento e principalmente da nossa merenda. Obrigada a você e obrigado a todos os funcionários que a gente sabe e conhece o trabalho. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, alguns eu ainda não os conheço, né? Queria primeiramente também agradecer a minha equipe, porque eu sempre digo, ser diretor do departamento não é um trabalho sozinho, né? Nós trabalhamos em equipe, é um trabalho coletivo. Não adianta nada eu implantar um projeto se o diretor da escola não abraça a causa e as pessoas que estão junto com os diretores, como professores, cozinheiros, serventes, auxiliares administrativos, inspetores de aluno, não importa o seu cargo, se todos não abraçam a causa junto com a gente. É um trabalho em vão, né? São só palavras. E eu queria agradecer a todos, convidei as diretoras, as cozinheiras estão aqui presentes, de algumas escolas, para quê? Para participar junto comigo, porque se eu falar alguma mentira,
pode ter certeza que elas irão me corrigir, né? Eu estou na educação, nem todos me conhecem, por isso vou dizer, sou pedagoga, professora de matemática e especialista em psicopedagogia. Não sou nutricionista, mas sou gestora. E como gestora, tenho a responsabilidade de querer o melhor para minhas crianças. A criança é o nosso foco. Eu sempre digo, também não sou política. Eu sou professora. Minha política é educação. E o que tem de melhor na educação, nós vamos proporcionar para as crianças. Esse é meu objetivo. Tanto que sou professora da rede municipal, né? Convidada lá na época do Nelson, nem sei porquê, né? Nem imagino, porque eu não tinha amizade com ele, não o conhecia. E o Vanderlei continuou querendo insistir a minha presença, né? Embora todos sabem que eu não queria mais, né? Porque também não trabalho pelo dinheiro, e sim pelo prazer do que eu faço. Gosto muito do que eu faço e brigo por aquilo que eu acredito. E tenho aqui as minhas companheiras diretoras que me acompanham nesse trabalho. Existem aqui também algumas diretoras do Estado, agradeço a presença, que são diretores que nós fornecemos a merenda, né, escolar. Hoje a merenda, ela não tem o objetivo de apenas saciar a fome da criança. A merenda hoje, ela é uma educação alimentar. Existe um projeto do governo federal, mandado pelo FNDE, com toda uma legislação, que nós temos que torná-la educacional. O que é isso? Self-service implantado, todos os nutrientes trabalhados com essas crianças, a postura, a higiene, o porquê comer legumes, verduras. Nós sabemos aqui que as crianças não gostam, né, de uma alimentação saudável, elas preferem doce, elas preferem bolachas recheadas e etc. Nós sabemos disso. Mas o objetivo central da merenda é este, é levar para o prato da criança todos os nutrientes favoráveis à sua necessidade alimentar. Com isso, nós temos uma nutricionista na rede, responsável pela elaboração desse cardápio. Esse cardápio, ele é montado com calorias, né, que a criança tem que ingerir durante o dia, durante a semana. E nós trabalhamos também aí, nós temos uma nutricionista terceirizada, que é a capacitadora, porque nós também temos falta de nutricionista na nossa rede, que por sinal foi negado esse cargo há 1 ou 2 anos atrás, né? Eu penso que pelo desconhecimento da legislação, porque a legislação da nutricionista é de acordo com o número de refeições servidas, e a nossa prefeitura está em defasagem. Faltam 2 nutricionistas para o número de refeições que nós servimos, né? Mas isso não por falta de providência, mas porque foi negado esta vaga na Câmara Municipal, né? É claro que cada um tem a sua razão, certo? Mas eu tenho que falar também o meu posicionamento. Dentro de toda essa alimentação, leva-se em conta também, nós cuidamos com a obesidade infantil, e nós temos aqui o Dr. Ademir, né, com muita competência no seu trabalho, ele nos ensina isso, né, em relação a isso, como tem que ser a alimentação da criança. E a Raquel, com muita capacidade, com muito cuidado, ela une o útil ao agradável. Quer dizer, a alimentação recomendada com aquilo que as crianças gostam. Nós implantamos, se não me engano, no ano retrasado, ano passado, 2011, um projeto chamado Merenda Nota 1000. Este projeto, o que significa? Não simplesmente uma merenda de outro mundo, nada disso, mas onde haja dentro da cozinha uma higiene, inclusive como
colocar os alimentos dentro dos potes, como que nós vamos condicionar todos esses alimentos, como que nós vamos armazenar os alimentos e uma capacitação in loco. Nós temos 2 nutricionistas capacitadoras terceirizadas. Aí vocês podem me dizer, mas você não disse que falta nutricionista? Acontece que para assinar como nutricionista tem que ser servidor, não pode ser terceirizada, mas para a capacitação eu posso. Então isso é o que eu estou fazendo. Então essas 2 capacitadoras vai de escola em escola, num árduo trabalho, ensinando a cozinheira a como colocar os condimentos, a como colocar dentro da geladeira. Como colocar dentro da geladeira o que é necessário. Faltou gasolina. Como que pode cuidar de todos esses alimentos? A higienização disso para não haver contaminação nas cozinhas. E o que nós percebemos? Que nós tínhamos muitos problemas dentro das cozinhas. Que eu sempre dizia, eu acredito que havia um anjo de asas muito grandes em cima das escolas, que nunca contaminou nenhuma criança. Hoje, graças a Deus, estamos dentro das normas, não entra na cozinha sem estar de touca, com mãos higienizadas, estranhos não entram na cozinha, tem toda uma norma a ser seguida. E, com isso, nós estamos dando qualidade. Qualidade não é só encher a barriga da criança, qualidade naquilo que é preparado. Confesso para vocês que eu não sei o que é que foi comentado aqui, ou denigrido a imagem da merenda, não sei, não chegou até mim. O que chegou eu respondi, e para mim foi uma surpresa, mesmo porque eu dependo das cozinheiras para executar esse prato. Nós ainda não terminamos o projeto. É um trabalho de formiguinha. Temos ainda algum tempo aí para melhorar o ambiente da cozinha. São equipamentos caros, são muitas cozinhas. E nós temos um livro de receita prontinho para ser distribuído com os professores, que ali fala a quantidade de nutrientes, de vitaminas em cada colher que elas estão se alimentando, para que a professora possa fazer um trabalho na área de matemática, na área de ciências. E é um projeto fantástico. E dentro dessas receitas, nós temos bolos com legumes. Nós temos tortas com legumes, porque às vezes a criança não come o legume ali, mas come dentro de um bolo, sem perder a qualidade, do nutriente que ela está recebendo. Nós temos lasanha de bolachas, nós temos estrogonofe de frango, que é distribuído sem o creme de leite, o estrogonofe, e fica a mesma coisa. E nós fizemos uma cozinha experimental, onde os funcionários compraram os alimentos para executar essa cozinha experimental. Não foi pego nada da merenda. Nós tomamos o máximo do cuidado para que tudo isso seja mantido conforme a legislação. O fato de professores e funcionários não poderem fazer parte dessa alimentação, realmente é uma lei do FNDE, e eu estou lá para cumprir a legislação. Eu não posso descumprir. Existe um projeto do governo federal que, no futuro, ele pretende abrir para professores, mas até agora ele não fez isso, e eu não posso descumprir a legislação. Porque uma coisa eu tenho na minha vida: quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquila, porque a gente procura seguir a legislação. Ok? E o que eu posso dizer para vocês que estão aqui? Nós temos problema nas nossas cozinhas? Temos, muitos. Por exemplo, a falta de cozinheiras.
Nós temos, por exemplo, na escola Germano Cassiolato, que foi aberta, aliás, não foi inaugurada ainda. O que aconteceu com aquela escola? Ali no Jardim Guanabara. Estava previsto a inauguração dela no final de dezembro. Mas o que foi que aconteceu? A empresa não entregou. Aí eles prometeram até 20 de janeiro. Também não entregou. 350 crianças. O que eu ia fazer com elas? Colocar na vizinhança, na casa das pessoas, era impossível isso. Eu tinha que proporcionar o melhor para elas. Então, resolvemos utilizar o prédio mesmo inacabado, sem a calçada, que já está em licitação, não é licitação, é aqueles 25% dentro do contrato para a empresa. Aditamento, muito obrigado. Já está em aditamento isso, só que os trâmites legais demoram. A empresa quis começar, eu não deixei. Enquanto o contrato não for assinado e estiver tudo legal, não inicia. Isso acontece no transporte escolar. Os transportadores, eles podem, acabou lá a licitação, eles querem iniciar rapidamente, mas enquanto o carro não está conforme a legislação, enquanto eles não assinam o contrato, eu não inicio o transporte. A gente quebra um galho de outra forma, dentro da legislação, ok? Que essa é a minha função como gestora. E voltando um pouco na merenda lá do Germano, o que aconteceu? Houve uma demanda muito grande, e a diretora que está aqui presente solicitou que eu usasse o prédio antigo com o ensino infantil para poder acolher essas crianças. E eu tive que usar as cozinheiras que tinha lá dentro do ensino infantil, que são 4 cozinheiras. Mas vocês falam, mas 4 cozinheiras e você não podia levar nenhuma para lá? Infelizmente não. As nossas cozinheiras, temos cozinheiras jovens, mas nós temos muitas cozinheiras que já estão em fase de aposentadoria, cansadas. Eu não sei, aqui a maioria são homens, né? Só temos uma mulher. Isso. Mas eu não sei se vocês já experimentaram cozinhar para 300 crianças. Não é fácil. Nós temos as cozinheiras aqui que merecem um troféu, porque não é fácil cozinhar para 300 crianças, para 200 crianças, e um cardápio tão extenso e tão trabalhoso. Porque na minha época, ou assim, digamos assim, eu estou na prefeitura tem 15 anos, eu era supervisora de ensino, e se colocava sopa na época que eu entrei. Né? Nós nunca tivemos um cardápio tão requintado, né, como nós temos hoje. A qualidade. Então me surpreende, e até as cozinheiras e diretoras ficam surpreendidas quando escutam isso. Porque, e confesso para vocês que meio que bravas, né, com esses comentários que para mim são estranhos. O que pode acontecer? Algumas escolas com falta de cozinheiras, o que elas fazem? Elas remediam, elas mudam alguma coisa no cardápio para elas darem conta. Mas não é nada tão terrível dessa forma. Me disseram sobre o café da manhã das crianças. O que acontece? As crianças que vêm da zona rural chegam na escola mais ou menos 20 para 7, não é isso, diretora? 6h30, 20 para 7. Essas crianças têm o café da manhã. Leite, pão com manteiga, claro, sempre tiveram. Nossa, tem a diretora aqui que pode, se vocês quiserem perguntar. Não é só pão? Não. Pera, não tem. Assim que eu terminar, por gentileza, acho que a palavra é minha. Temos diretoras dessas escolas aqui presentes. O que acontece, que eu estava conversando com uma das diretoras, é que tem crianças que não querem tomar leite. Elas não gostam do leite. Tem crianças que não gostam da manteiga no pão, né? Há vários tipos de crianças, como nós também. Nós, no nosso cardápio diário, há coisas que nós não gostamos. Então, a Raquel, como nutricionista, ela tem todo o cuidado de repor esta caloria
nas outras refeições servidas. Outras que são servidas é no período integral. Período integral tem o café da manhã também, são recebidas desta forma. Inclusive, eu tenho aqui a diretora do Irmã Hermínia, que é uma creche, nós temos do Celina Virga, outra creche, período integral, temos do Hélio Ornelas, aqui presente, tem do Dona Zezé. Em falar nisso, aquele vídeo que eu vi que estava cheio de grama no Dona Zezé, já foi cortado, viu, gente? É que na época ainda não estava com as aulas propriamente ditas. Já foi podada a grama. A gente procura manter tudo em ordem. É que a gente depende das licitações, né? E a licitação da grama foi mandado em novembro do ano passado. Devido ao fechamento das contas e etc. e tal, não aconteceu. Foi a licitação com pregão, agora, em fevereiro, após esse pregão, é que iniciou, então, o corte das gramas. E, infelizmente, não dá para fazer tudo num dia só, na mesma semana. Os lugares são amplos. Bom, quanto à refeição. Então, o período integral também faz uso do café da manhã. Depois, às 9h30, o ensino regular. Por que você não serve café da manhã no ensino regular que entra... As crianças do ensino fundamental entram às 7. As crianças do ensino infantil entram às 7h30. Porque às 9h30 tem uma refeição completa, com todos os nutrientes. Ah, mas então por que você não passa a servir? Foi feita essa experiência numa escola estadual, Monsenhor Davi, onde foi proposto o café da manhã às 7 horas. E o que aconteceu? A diretora da escola devolveu todas as bolachas, todo o material, porque as crianças não querem. E as que fizeram uso do café da manhã... As que fizeram uso, eu sou neurótica, conversando aqui do meu lado, eu perco a palavra. Todos os meus funcionários sabem disso. Na escola a gente é assim também, né, professor? Não gosta que o aluno fala do lado. Aí, o que aconteceu? Nesse café da manhã que foi servido, algumas crianças que comeram não quiseram se alimentar às 9h30. Então, a comida das 9h30 sobrou. As que se alimentaram, as que tomaram o café da manhã, às 9h30 não conseguiram se alimentar. As que não tomaram, teve que devolver a bolacha e a diretora da escola optou pelo não café da manhã. Então, outro detalhe, se eu implantar o café da manhã, as crianças entram na escola às 7 da manhã. Eu não posso dar o café às 7. Eu tenho que abrir essa escola às 6h30. Isto demanda o quê? Funcionários para receber essas crianças às 6h30, mais funcionário, que tem que passar pela Câmara, os cargos, as vagas, mais cozinheiras, que tem que passar pela Câmara, né? Se resolver que o cardápio da nutricionista não está legal, se tiver mais alguém que entenda de cardápio, de nutrição. Nós temos 2 doutores aqui que eu acredito que são especialistas na área, que podem analisar o nosso cardápio, está à disposição. O que nós queremos, não só eu, a minha equipe, é o melhor para a criança, é o foco. Então, se nós tivermos reclamações sobre alguma escola, sobre a atuação de uma professora, nos diga quem são. Sobre a atuação de uma cozinheira, nos diga quem são, que nós vamos tomar as providências. Porque as outras cozinheiras não pode levar por uma que não faz, e nem por uma diretora. Porque se ela não está fazendo, ela está sendo conivente, a diretora está sendo conivente com a cozinheira. Porque a função da diretora é fiscalizar o trabalho, é auxiliar. Eu sei de diretoras que estão indo para a cozinha para ajudar. Aí vocês podem me perguntar, mas por que esse problema de cozinheiras agora? Nós temos esse problema... Oi? Nós temos esse problema que já vem vindo. Por quê? Em 2005,
nós tínhamos 380, não me lembro o número, crianças em período integral. Em 2013, este ano, nós temos já 1.200 bebês. Então, é mamadeira que não acaba mais. Imaginem, lá no Dona Zezé, fazendo mamadeira para 180 bebês, se é fácil ou não, né? É difícil. Imagina as escolas que têm que fazer aquele panelão de comida e com capricho, com qualidade, né? Porque nós somos exigentes. Nós queremos qualidade, sim, mas nós também queremos mão de obra. E eu, conversando com o prefeito, né, eu disse para ele, olha, nós vamos implantar mais período integral agora, né, mais 5 escolas e mais a rede inteirinha com aula de inglês, mais um dia na semana, com aula de dança, com aula de artesanato. É um trabalho fantástico para a criança, não para mim. Né, para as crianças de baixo poder aquisitivo, para desenvolver não somente a parte intelectual, mas toda a parte motora que auxilia no desenvolvimento intelectual, né, que muitos adultos não tiveram esse desenvolvimento. Por isso que hoje é difícil alguns pensarem como se deve raciocinar. Hoje nós temos muitos adultos com essa dificuldade de raciocínio. Mas por quê? Porque não foi trabalhada lá na infância o trabalho motor adequado, completo, global. Né? E é isso que a educação hoje luta. E eu vejo que os meus olhos brilham quando inicia um projeto e as crianças ficam todas felizes. Né? Porque a gente vê, a escola tem que ser um lugar prazeroso. E eu falo para vocês, se há alguma escola que não está sendo prazeroso, eu sou a primeira a dar a mão para vocês e brigar. Eu sou a primeira. E eu pedi para o prefeito 40 cargos. Para quê? Cargos de cozinheiras. Porque aquelas moças que estão quase morrendo de tanto trabalhar, elas cansam. Lavar aqueles panelões, cozinhar, descascar, por mais que máquina faça, não dá conta. Lavar verdura não é bolinho. E controlar, porque eu sou chata, tem que controlar o estoque. Tudo que entra, tudo que sai, tudo que chega tem que ser de qualidade, senão tem que devolver para o fornecedor. Fizemos isso há uns dias atrás com o feijão. Não estava conforme foi comprado? Vai devolver, porque nós pagamos para ter o melhor, né? E aí o prefeito assustou, você está louca? E eu provei para ele, nós precisamos de 40, é essa a nossa defasagem. Para uma alimentação saudável, para as cozinheiras não precisarem mais sair de licença, de cansaço, de estresse, certo? Então, eu combinei com ele, vamos então com 20, Vera, por enquanto. E eu, então, aceitei 20 até esse começo. Mas assim que aumentar o período integral, nós temos que aumentar. Porque senão não tem período integral. Não tem como. A Raquel, né, a minha nutricionista favorita, porque é a única na rede, servidora, né, que está sempre me pedindo que ela quer a demissão. Por quê? Ela não aguenta mais essa pressão por falta de funcionários, né? Então, o meu posicionamento é este. Eu não sei se eu respondi aquilo que precisava, mas estou à disposição. Presidente, eu só, Vera, complementar, né? Eu só quero certificar. Não é só pão que é servido no café da manhã. Isso é real? Você serve só pão sem nada? Só peraí, Obed. Você serve só isso? Só pão sem nada? Olha, o pão, a manteiga, o leite e o café chega na escola. A não ser que tenha alguém comendo no lugar. Tá. Outra pergunta que me intrigou muito. Você tem algum índice que prove que a nossa merenda é a pior da região? Olha, quando a Raquel montou o cardápio,
foi feita uma pesquisa em cidades grandes, né? Nós pesquisamos em São Carlos, em outras cidades, em São Paulo, como que eles faziam a merenda, quais eram os pratos servidos, e elas se basearam nesses locais. Tá, então, só para finalizar, eu agradeço você ter vindo, você me tranquiliza, porque a situação que foi plantada aqui era desastradora, sabe? Desesperadora. Eu estava aqui achando que São João era o pior dos municípios, que nossas crianças estavam sendo jogadas aí, sendo mal atendidas, e isso me deixou muito chateado. Tá? Então, eu te agradeço toda a equipe, seu desprendimento de vir aqui, e a gente pode dormir tranquilo, né? São João não tem a pior merenda da região. Nós temos a Raquel, que é a nutricionista, nós temos algumas diretoras. Então eu agradeço, viu, Vera? Porque eu estava muito preocupada, por isso eu te chamei aqui. Eu falei, será que está tão ruim assim? Olha, eu estou tranquila, porque... Então agora eu estou tranquila também. Obrigada. Vereador Heberson. Vera, boa noite. Boa noite. Muitos anos que a gente se conhece. Parabéns pela explanação. Obrigada. Eu queria só deixar ciente, porque você sabe que eu sou da Comissão de Justiça, e o prefeito mandou, sim, alguns cargos de cozinheira e 2 ou 3 nutricionistas, né, para o contrato. Então, tá na Comissão de Justiça, nós estamos analisando para ver tudo isso que a MITS levantou, também a gente manda diretamente para o sindicato para eles terem a aprovação, para ter alguma coisa sempre por escrito, né? Mas você disse que essa casa negou 2 nutricionistas. Não foi nessa gestão? Não. Tá. Foi na gestão anterior. Tá. Desculpe, eu não tinha pronunciado. Porque chegou agora esse documento e a gente não, eu só ainda quis levantar isso, porque você pode dizer, mas se nós estamos errados na legislação da nutricionista. Então, por que você não tomou essa providência anteriormente? Era isso que eu ia perguntar agora. Essa falta, essa carência, está vindo desde quando? Isso, olha, eu estou na direção desde 2009. 2009. Isso. Perfeito. Estou na direção. Agora... Essa solicitação... Foi feita em 2011, por aí, né, Raquel? 2011, perfeito. Não me lembro datas. Na gestão anterior. Gestão da Câmara, é isso? Do Executivo, quando você pediu para o Executivo. Sim, mas lá a gente já havia percebido que estávamos fora da legislação. Perfeito. Tá? E nós corremos o risco do FNDE cortar a nossa merenda. Tá. As verbas. Vera, uma outra questão, eu gostaria também de perguntar. Parece que existe, eu não vou afirmar ainda, porque eu pedi o parecer do sindicato, que existe hoje, e está em vigor, o concurso em aberto do ano 2012 de cozinheiras substitutas. Sim. Por que não chama essas cozinheiras substitutas para atender hoje a educação? Elas estão sendo chamadas porque, conforme o nome, cozinheira substituta, processo seletivo, elas são para substituir as pessoas em licença. Mas sem contar, eu não estou contando as que estão em licença. Fora essas que estão em licença, que estão sendo chamadas, o que acontece é uma coisa que o doutor dizia que acontece com os médicos. A licença substituta, ela não fica mais que 2 anos. Então, normalmente, quem passou no processo seletivo não tem interesse em ficar só 2 anos. Depois ela perde o emprego, é só para quem está desempregado mesmo. Então, você chama um, não passa, não quer. Chama outro, né? Não quer. Na última chamou quantas? 3? E elas não querem. É que vieram mas é 3, uma coisa diferente. É que vieram 3 dessas, eu aqui durante o dia atendendo, e vieram 3 me solicitar. Processo seletivo. No processo seletivo. Isso é para substituição. Eu falei que, inclusive, tem uma listagem que tem que ser procedimento. Perfeito. Isso é para os 11 cargos. Mas vieram 3, tá? Porque ficaram preocupadas, porque, meu Deus, por que não me chama? Se eu prestei um concurso... Está na sequência. Perfeito. É por ordem de classificação. Está sendo convocada. Para as 11.
Agora, as 20 é uma outra situação, é um Perfeito. Cargo novo, concurso Independente, público, mas mesmo assim vai independente. continuar chamando Exatamente. essas pessoas, né? Isso. Bom, acho que de momento é isso. Era essa, tá. Eu estive, sim, o mês passado, na Escola Germano, eu acho que chegou aos seus, né? Sim, eu respondi. E seus cuidados. A diretora me tratou excepcionalmente bem, né? Realmente, eu vi uma situação preocupante na escola, não por falta de equipamentos, de materiais, bastante coisa, a cozinha realmente desativada, vindo a merenda da outra escola, né? E o espaço de lazer, o barranco, a calçada, a falta de sinalização, a falta de redutor, tudo ali preocupante, porque as crianças passam por um espaço da rodovia, né? Então, eu realmente, essa casa fez o requerimento, alguns vereadores, eu também fiz um ofício, né, solicitando, e inclusive estive na Polícia Militar para pedir para que fosse lá para zelar pelos cuidados das crianças que ali passam. Realmente, eu não vou questionar isso, mas essa atitude de inaugurar, não inaugurando, né, de utilizar do prédio sem essa inauguração, realmente é uma coisa assim. Eu sei que você foi pego de surpresa, eu também sei que a sua ordem foi de colocar essas crianças lá, né? Então, realmente, eu vi assim, com muita cautela essa questão de colocar as crianças num prédio ainda que não tinha estrutura. Dentro do prédio havia segurança, porque eu também não vou colocar em risco as crianças. Agora, veja bem, o prédio não está terminado. Essas 350 crianças eu deixaria fora da escola. Então, foi um erro meu colocá-las lá dentro? Foi, eu assumo. Mas eu pensei no melhor para elas. Porque, embora esteja faltando equipamentos, não é nada que prejudique o trabalho educacional dentro da escola. Vocês devem ouvir que, para se ensinar uma criança, a educação não precisa de um prédio, pode ser embaixo de uma árvore. Isso é ilusório, isso é um monte de bobeira, né? A gente fala. Mas é real. É real. E a diretora pode dizer aqui que lá dentro eles estão com seguranças, toda a segurança possível. Por quê? A competência da equipe que trabalha lá dentro. Eu tenho plena confiança. E eu sabia que elas iam tocar com muita competência, sem problema nenhum. Temos problemas externos, os equipamentos estão todos lá no barracão que nós temos, tudo comprado. Os móveis comprados, os equipamentos, mas eu não posso levar dentro da escola antes de terminar. Penso assim. Mas a utilização da sala de aula, eu acho que é muito mais viável do que o aluguel de 4 ou 5 casas. Eu estaria desperdiçando dinheiro público. Isso é o que passou pela minha cabeça. Porque hoje os aluguéis são 4, 6 mil reais, porque para a prefeitura tudo sobe. Eu tive um problema esses dias, tive que alugar uma casa para as crianças que estavam correndo risco na casa da criança, algo que aconteceu inesperado, e fui buscar aluguel. O cara me pede 15 mil reais, porque era da prefeitura. Então, quer dizer, ele está vendo que você está numa situação difícil, você precisa colocar as crianças, eu tenho que cumprir um calendário educacional de 200 dias letivos. Quando que essas crianças, não posso dispensá-las da aula. Eu não posso perder esse trabalho educacional, tá? Agora, a nossa intenção, a minha intenção de todos, é de contribuir pela educação, sempre em contribuir, ajudar, né? E tentar fazer do melhor possível, né? A gente sabe que esse é o meu papel. Com certeza. E até gostaria que toda vez que vocês tivessem dúvidas em relação a alguma atitude minha, já que todos nós estamos no poder público, de uma forma ou outra, né? Estamos no poder público. Toda vez que vocês têm dúvidas ou quer dar algumas ideias, que nos procure, né? Que nós estamos abertos, nós estamos
à disposição, já que todos nós visamos um bem comum, que é o bem da população. Vera, é isso que eu penso. Só para eu finalizar os meus questionamentos, é que eu também recebi uma outra denúncia em relação à alimentação. De que forma? Já em relação à JR, né, que a merenda, a marmita deles, que está muito assim, precária. Então eu peço para você também, que está ali, junto a esses servidores, que intervém, que dê uma olhada na situação. O que me levantaram é realmente assim, a alimentação é precária. Então eu peço assim a você, como uma corresponsável na contratação, de verificar essa veracidade. Isso a gente tem acompanhado, já tem tempo. Nós pedimos as marmitas para olhar, verificar, e o que é que eles olham na legislação? Que eles dão a alimentação e nós não temos nada com isso, o que coloca-se dentro da marmita. Se eles estão dando a refeição segundo o conceito deles, com qualidade. Eles já foram notificados em relação a isso. Até vocês, como vereadores, se puderem nos ajudar desta forma, é uma forma que eu acho que os vereadores podem nos ajudar. Porque eu já pedi a marmita, nós já olhamos, aí ele dá uma melhoradinha, depois ele volta de novo. E o que ele diz para nós, com os seus advogados? Que ele pode fazer o que ele está cumprindo a legislação. Está fornecendo a alimentação. São terceirizados. Está fornecendo. Então, são coisas que fogem da mão dos dedos, porque a própria legislação diz, ele tem que dar a marmita, mas não fala o que tem que estar dentro da marmita. E aí fica difícil. Eu acho que hoje, com o trabalho de nutricionistas que aí está, né, eu acho que, no caso, questão de contrato, né, isso no departamento jurídico do executivo, de questionar e de colocar... Não, as nossas nutricionistas não podem... a nossa, não. Ela é nutricionista da prefeitura. Na hora da licitação do contrato, da contratação. Vera, aí já é com o administrativo, né? Não sou eu que faço isso. Vereador Fernando Betti. Não sou eu, só uma coisinha. Não sou eu, Heber. Deixa uma parte para ele. Ô, Fernando, é que está suspensa a sessão à parte, logo em seguida é o Claudinei. Depois do Claudinei, o doutor Zé Eduardo. Vera, estou seguindo a sequência aqui que foram passando para mim. Viu? Só para agradecer a Vera. Fernando Betti. Obrigado. Vera, boa noite. Boa noite. Eu quero dar boa noite a todos os funcionários da educação aqui presentes. Gostaria de dizer que, quanto aos cargos que foram solicitados à Câmara, eu, como relator da Comissão dos Servidores Públicos, junto com o Claudinho e junto com o nosso amigo João Henrique, estaremos reunindo amanhã para que possamos tomar as providências e encaminhar isso para a Comissão de Redação e Justiça e Finanças, para que o mais rápido possível, na segunda-feira, a gente já vote os cargos. Eu agradeço e peço que vocês olhem com carinho, se precisar da Raquel, de alguma cozinheira para ajudá-los aí a dizer se realmente precisa de cozinheira nesses lugares que nós determinamos, fiquem à vontade. Vereador Claudinei. Vera, boa noite. Você desculpa eu estar assim, mas você fala com o aluno, estou ruim. Eu não critiquei você, nem as merendeiras, nem um minuto. Então foi você? Foi eu. Deixa eu falar porque eu usei a tribuna aqui para falar do vereador que foi na rádio, torcendo o que eu queria. A minha defesa é para o café da manhã, para a escola municipal, escola estadual. Tá? Os alunos, vem aqui, ó. Você vê. Aqui, ó. Fazenda da Serra. Fazenda da Serra. Eles levantam 5h15 da manhã e vai pegar perua 15 para 6, parece. 6 horas da manhã. Então chega na escola 6h30. Eles queriam um café, que muitas vezes, por isso que eu estou defendendo isso. A Raquel sabe disso. Em janeiro conversei com ela. O Vanderlei estava sabendo. Não fiz esse movimento sem procurar.
fui procurar você estava numa reunião, não consegui falar com você. Tá? Então eu fiz o trâmite primeiro na prefeitura. Aí é o que falaram, eu fiquei bravo segunda-feira na tribuna, porque usaram a Rádio Piratininga e falou que eu falei mal das merendeiras, que as merendeiras fazem uma porcaria de uma merenda, que eu falei mal dos coordenadores, que eu não falei nada disso. A minha bandeira é defendendo o café da manhã. Por que motivo? Eu fui vice-diretor, saí agora esse ano, então eu fiz parte da conferição da merenda. Tá? Tem da Serra, por isso tem 3. São 3 crianças, né? Nós temos 6.800 alunos. Agora eu te pergunto, não, deixa por que isso aqui não chegou? Por que não chegou na minha mão esses 3? Não, eles esse aqui eu perguntei hoje para eles. Hoje. Para mim saber qual a hora que eles chegam. Porque eu era vice-diretor, 6h30 estava na escola, porque eles chegavam às 6h30 e ficavam lá assim na rua. Então eu ia lá abrir a escola, tá? E eu recebia eles. Então muitas vezes tem criança aqui, tem uma menina aqui, que ela levanta muito cedo. Você sabe, morando na zona rural é mais difícil do que na cidade. Então eles não têm. Isso aqui é uma sala, só peguei as 3 crianças em 3 lugares diferentes, para ver que horário que elas levantavam e que horário que elas saíam. Não falei sobre o café, simplesmente só quis mostrar para você o horário que elas chegam na escola. Quando você fala que tem torta, lasanha, eu desconheço isso na escola. Vou te falar um negócio para você. Eu sou lá do prédio do Francisco Pascoal, há 3 anos, agora 4 anos, 3 anos como vice-diretor, era um responsável a conferir. Não falei, nem falo nada da merendeira lá, porque ela está sozinha e ela faz o que pode. Muitas vezes não tinha feijão e ela se virava. Certo? O que eu falo quando a merendeira nossa deixa a desejar e perde para a cidade vizinha, é assim, ó. É para você ver que eu fui atrás. Tem aqui Vargem Grande, Pinhal. Vargem Grande, Pinhal. Deixa eu ver aqui. Tem 3 cidades. Santo Antônio Jardim, fui também. Então, eu fui nas creches. Então, eu passei a saber como que era a alimentação. Vou te passar de uma cidade. De manhã, as crianças recebem pão, manteiga e chocolatado. Todo dia isso. Refeição do dia. Ela recebe a refeição mais uma fruta na saída. Tá? E o almoço? O almoço, arroz, feijão